E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo do livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, retornamos aqui com muita alegria para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos no capítulo 16 da obra Nosso Lar, continuamos no capítulo 16, em que a mãe do André Luiz ainda está dialogando e dando a ele e a nós, muitos ensinamentos. O intitulado o capítulo Confidências. No programa passado, nós relatamos sobre a informação que o André Luiz, que a mãe do André Luiz disse a ele, que está auxiliando aquelas em que o Laerte, que foi esposo dela, está preso no umbral, aqueles espíritos, as mulheres. As duas mulheres. As duas mulheres das quais ele se relacionou. Que fez promessas. Que fez as promessas, de promessa feita, ela é guardada. A morte não acaba com nada, a vida continua sempre, a morte não existe. Muito pelo contrário. Então, cuidado quando nós fizemos promessas. Agora, essa questão da promessa, porque ela coloca que o Laerte prometeu muitas coisas a essas duas. Eu lembrei da história do que o Divaldo conta no livro Guilhões Partidos, daquela menina que na festa de 15 anos ela enlouquece. Ela passa a se enlouquece no sentido que ela passa a ser subjugada por um espírito. E uma das cobranças desse espírito é que o pai da menina tinha feito uma promessa a ele, que quando voltasse da guerra iria falar com a família. Me lembrei disso agora. Mais ou menos a história é essa. Isso. E não cumpriu a promessa. E não cumpriu a promessa. E ele fica doente, não... Tem uma questão de não pagar as coisas a ele. Ele não tem acesso. Tem uma questão também, Teresa, de não pagar as coisas. Ele trabalhava para ele depois. Não. Essa história é da guerra, do Divaldo Guilhões Partido. E como ele não tinha sintonia com o pai, ele não conseguia acesso com o pai, ele agride a filha no dia da festa de 15 anos. E um dos motivos que eu lembre é essa promessa que ele não houvera cumprido, de ter avisado a família que ele desencarnou na guerra, mas que ele gostava da família, algo assim. Então as promessas, como o Marco colocou, elas não acabam com a morte, não. Essas mulheres, tanto que elas esperaram o Laerte, Ao que parece, elas esperaram ele, talvez tenham desencarnado antes e esperaram ele. Agora vamos lá, você prometeu que ia ficar com a gente, que ia cuidar da gente, agora estamos juntos. Tantas promessas errôneas como as pro bem também. Porque o Divaldo tem uma história muito interessante, uma palestra muito antiga. Não sei se ainda existe, se já tem no YouTube, e graças a Deus estão colocando palestras antigas do Divaldo no YouTube, E tem uma história do João Custódio Machado, que foi um amigo do Divaldo que ele conheceu na cidade de Tupaciguara, que era no Triângulo Mineiro. O Chico já estava em Uberaba, parece. E aí, quando o Divaldo ia ver o Chico, passava por lá e eles se conheceram. O João Custódio, ele tinha 3 palmos de altura, deficiente, uma família que só ele era deficiente, e ele se torna espírita. E aí ele se torna espírita e conhece o Divaldo. O Divaldo visita, ele convida o Divaldo a fazer uma palestra na cidade. Muito bonita a palestra. Tem até uma foto dele na internet. Tem uma foto dele. E aí o Divaldo eles se tornam amigos, muito amigos. E ele fala para o Divaldo assim: quando eu voltar, Divaldo, eu vou fundar o colégio, eu vou voltar aqui em Tupaciguara, porque ele fazia muita coisa, esse João Custódio. A família tinha condições, mas ele trabalhava muito, ajudava muita gente. E ele queria fundar um colégio. Era muito, E aí, tudo bem, desencarnou depois de, não sei nem, não lembro o que foi, de gripe, alguma coisa. Desencarnou depois e passou o tempo. O Divaldo, numa ocasião, passando pela cidade, no seu círculo de palestras, ele vai e passa na casa da família. Lembrar, às vezes ele ia lá ver o João Custódio e tal. E numa dessas visitas tinha uma criança brincando
em torno lá do círculo das pessoas conversando, e a criança, de repente, tinha uns 3 anos, que o Divaldo fala, para em frente ao Divaldo, bota as mãozinhas na perna dele e fala assim, de repente, deu aquele insight, né? Você sabe quem eu sou? Aí o Divaldo fala assim, você é o filhinho da fulana, porque é sobrinho de alguém ali. Não, uma criança de 3 anos, gente. O Divaldo fala, por isso que eu tinha que ter problema de coração, é muita emoção. Eu sou João Custódio Machado. Botando a mãozinha no joelho dele. Eu não falei para você que eu voltava? E eu voltei. Não é? Aí depois continuou brincando. Então, essas promessas, muitas vezes, também para o bem, elas são cumpridas. Então, cuidado com as promessas, né? Cuidado com as promessas. Então, parágrafo que nós estamos no 15º. Que a gente parou no meio, mais ou menos no meio. Então, não a classifiques assim? Isso. Então, vamos lá. Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Foi aquilo que como Tereza comentou no programa passado, sobre como Chico chamava essas pessoas que eram do bordel lá em Pedro Leopoldo, né? Me parece, né, Tereza? E as nossas irmãs que... Como é que ele falava? Nossas irmãs que comercializam as energias sexuais. Isso, exatamente. Isso, gente, é uma nova compreensão de vida, né? Porque é o que Jesus fala da mulher adúltera numa praça pública de dia, numa sociedade judaica de 2000 anos atrás. Imagina, só Jesus realmente para conseguir fazer aquilo. Não defendeu o ato, ele defendeu a pessoa. Porque onde é que estava o adúltero? Estava escondido, o covarde. Estava escondido na multidão, porque ninguém adultera sozinho, não é? E ele a defendeu, não defendeu o ato. Vai, diz a ela, não faz a mesma coisa, não volte a fazer. Por quê? Você vai, não ia dizer, mas você vai reencarnar, você vai ter que resgatar, vai piorar a sua situação. Mas vai, não peques mais, né? Aqui ninguém te condenou, porque todo mundo tinha os seus erros, né? Aquele que não tiver erro pode atirar a pedra, mas quem tiver... Mas é a autoridade moral que fez eles obedecerem. Então, é isso. É nova visão, nova compreensão de vida. Somos espíritos eternos. Não teríamos o direito de condenar. Temos sim, criticamos sim, para analisar e não fazemos a mesma coisa. E ajudarmos. Eu estou falando isso porque os livros estão dizendo, não que eu consiga fazer o tempo todo, mas é o esforço que eu tenho que fazer. Pelo menos a gente já está sabendo, né, o que é para fazer. Que é o que Allan Kardec fala. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz a cada dia melhorar. Melhor hoje do que foi ontem. Então esse esforço, cada um de per si. Né? Continuando. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. E aí, gente, a gente se recorda de uma página linda, muito bonita, em que Paulo diz assim, a carta de Paulo aos Romanos, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha a nova visão de vida, de compreensão de vida que nós já temos que ter. Paulo está dizendo aqui que ele era devedor de todos. Por que ele era devedor de todos? Porque ele tinha o conhecimento. E todo mundo que tem o conhecimento superior, ele tem a obrigação de espalhar esse conhecimento para todos, que queiram receber, é claro, lógico, mas tem a obrigação. No momento que você tem um tesouro e você tem a obrigação de repartir esse tesouro, automaticamente você é devedor dos outros. Você está devendo isso aos outros. Então, quando Nero toca fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos, os cristãos estão devendo a Nero. Não é Nero que deve aos cristãos. Olha a compreensão, olha o raciocínio de vida como muda. Porque os cristãos deviam a Nero a iluminação para Nero, que foi dada, não sei como é que ele está agora, 2000 anos depois, mas foi dada, começou a ser dada com exemplo de vida. No livro Paulo Estevão, é muito bonito, esse livro é sensacional, maravilhoso, não tem adjetivos para ele, mas está lá o diálogo, Paulo consegue falar com Nero, com o imperador.
Claro que os espíritos ajudaram, mas consegue. Francisco consegue falar com o Papa Inocêncio III. Quando Paulo vai falar para Nero, é a luz falando com a treva. Então, todos têm que receber a luz. No momento que você tem a luz, você deve essa luz à treva. Se ela vai aceitar no momento ou não, esse é outro problema. Quando Francisco vai falar com o Papa Inocêncio III, dizendo a ele que nós teríamos que viver como o Evangelho, falando para aquele... Meu Deus, gente, na época começando a Idade Média, a época, né, que atrasou a humanidade tanto, com todo aquele preconceito, com todo aquele luxo que Roma já tinha, só mesmo Francisco, né, João Evangelista reencarnado, e consegue, é a luz falando para a treva. Então, é o que a mãe do André Luiz está falando aqui, né? Estou convencido de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Quer dizer, passar para eles o conhecimento que eu tenho agora. Kardec é devedor de todos nós. Não é? E todo Chico mundo é devedor de alguém. E todo, né? E o maior exemplo disso, quem é? Quem é o maior devedor de todos aqui na Terra? É nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e nos deu o ensinamento e, mais do que isso, o exemplo. Não é? A gente vê quando esse discurso, essa fala da mãe do André Luiz, mostra pra gente o quanto ela já é um espírito evoluído, porque nela a gente percebe que não existe mais aquele egoísmo excessivo, aquele apego excessivo. Ela já está aprendendo a amar o amor divino, aquele amor que Jesus nos ensinou e que nos exortou a ter. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Então ela já está começando. E como é que Jesus nos amava? Ele nos amava sem condição. Ele nos amava incondicionalmente, do jeito que a gente é. Ela está fazendo isso, ela está conseguindo amar o pai do André Luiz, as amantes dele, com o mesmo afeto, como ama o André Luiz, como ama as irmãs. Por isso ela foi morar numa colônia superior a nosso lar, porque ela já trazia desenvolvido dentro dela esse sentimento. Enquanto encarnada, provavelmente, ela já começava a pensar dessa maneira. Ela está reforçando esse pensamento no mundo espiritual e, com certeza, na próxima encarnação, ela vai continuar com o mesmo comportamento, porque a lei é de progresso e ninguém retrograda. Ela pode até passar por experiências sociais mais difíceis. Pode ser que ela teve uma encarnação, ao que parece, né, uma encarnação materialmente falando confortável. Certo. Pode ser que a próxima encarnação ela venha numa condição, né, talvez, eu acredito que seja, numa condição na pobreza material. Mas ela, enquanto espírito, ela só se aprimora. Porque, não é, no livro dos Espíritos nos fala sobre isso, que a lei é de progresso e que nenhum espírito retrograda. O espírito apenas avança em moralidade. Agora, na condição social, não. Ela provavelmente, até por conta do pai do André Luiz, que mais tarde a gente vai reconhecer também, que ele era tipo um agiota. Mais tarde a gente vai ver isso no livro, num capítulo, não vou dar spoiler aqui não, mas a gente vai ver uma situação que vai mostrar pra gente que ele também, ele tinha condições. Então, talvez a próxima encarnação, que vai ser junto novamente, né, com a mãe do André Luiz, eles talvez venham a ter uma situação financeira um pouco mais difícil, menos confortável. Mas ela, enquanto espírito, enquanto essa mentalidade que ela tem lá já na colônia superior que ela habita, ela não vai perder. Ela vai continuar. Esse raciocínio ela não perde mais. Talvez, né? Assim, né? A gente vai ver que ela vai receber ele como marido e elas como filha. As duas amantes. Ela vai amar
Eles igualmente. Agora, o pai do André Luiz, porque ele é inferior, vai ser uma ciumeira, né? Vai ser uma complicação. Quando elas quiserem namorar, quando elas forem adolescentes, ele vai... meu Deus. Porque ele tinha um relacionamento com ela, né? A gente esquece. Mas as tendências, às vezes, elas passam de uma encarnação para outra. Simpatia, antipatia. É o que acontece em todas as famílias. Em todos. Ainda, né, ao nosso nível evolutivo, porque nós ainda não temos o comportamento da mãe do André Luiz. Muitas de nós ficaríamos muito chateados, né? Ele que aprontou, ele que semeou esse, como se diz assim, esse acompanhamento que ele tem agora dessas duas infelizes, agora ele que cuide. Né? Problema dele, não tem nada com isso. Problema dele, não né? É assim, ele que aprontou, agora ele que resolva. Então, Tereza, isso somos nós, nesse mas ela não. aí, que é problema dele, é exatamente o contrário. Vamos focar mais um pouquinho, porque isso é muito importante para todos nós. Ela diz assim, só repetindo, olha... Não tenho feito intercessões apenas pelo seu pai, Laerte, mas também por elas. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Então, aquilo que nós citamos agora, sobre a questão de sermos credores, somos devedores dos outros. E aí, no livro Vinha de Luz, o Emmanuel, no capítulo 41, Credores Diferentes, ele diz assim num trecho da página: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Então, as necessidades, porque Jesus não veio ensinar o perdão em todos os sentidos, não veio nos ensinar a resignação, e não veio nos ensinar o amor, ensinando e exemplificando, é exatamente o que a mãe do André Luiz já está fazendo aqui. Ela tem a luz do conhecimento, então ela é devedora àqueles que não têm. Ela tem que passar isso, compartilhar. Foi o que Jesus veio fazer na Terra. Isso. Saiu das esferas resplandecentes para se misturar conosco e nos dar exemplo, não é, dessa luz. Então, continuando aqui. Eu vou dar um exemplo particular aqui que eu conheci pessoalmente, sim, uma vez, essa senhora. Ela era casada, ela tinha 3 filhos. E depois de alguns anos de casado, o marido um dia chegou em casa com 2 crianças e falou para ela: olha, a mãe deles morreu, são meus filhos e eu trouxe para você cuidar. Aí eu fiquei pensando, quando eu soube dessa história, eu falei assim, ai meu Deus, se fosse comigo, eu estou muito ainda, né, sem evolução, porque acho que eu talvez não aceitasse. Só na hora dá para a gente ver. Mas o mais interessante é que essa senhora, aí é que a gente tem que acreditar em reencarnação, essa senhora era mais apegada e gostava mais dos filhos da amante que morreu do que dos dela. Como pode isso? Só a reencarnação para explicar. Só a gente porque é. a filha biológica dela, que era amiga da minha mãe, falava isso. Mamãe sempre preferiu, mas todos os irmãos gostavam dessas 2 crianças. Era como se a família fosse devedora a eles, isso, sabe? Isso. Ao que parece. Porque todo mundo gostava, não era só ela, não. Essa moça também gostava, que era amiga da minha mãe. E eu analisava assim, eu falei, meu Deus, só a reencarnação para explicar. Não é você receber filhos da amante do seu esposo e tratá-los com mais carinho, afeto e preocupação do que os seus próprios. Então, só a reencarnação para explicar isso. Mas, com certeza, também alguém que já tinha uma certa evolução moral, né? Porque se não tivesse,
Mesmo devendo, talvez não aceitasse. Não. Por isso a necessidade nossa, de um plano espiritual, como os espíritos dizem, nos explicam, da nossa necessidade, quando desencarnarmos no plano espiritual, desse trabalho intenso de interiorização dessas ideias, de perdão, de compreensão, não é? Porque quando reencarnarmos, vamos estar no corpo, num corpo que está submetido a influências do nosso meio. Aí é a nossa prova. Por isso a necessidade de encarnar, para que nós possamos provar para nós mesmos se realmente aprendemos aquilo. Aquilo que Tereza comentou, ela vai reencarnar, a mãe do André Luiz vai vir, ela está fazendo todo o trabalho, está fazendo a parte dela. Se ela está num plano mais superior que o nosso lar, é porque ela trabalha muito. Porque quanto mais elevado, mais trabalho o espírito é. E o máximo é Jesus, que trabalha por nós todo o tempo. Então, se ela vai reencarnar, mas não é garantido 100% que ela vai passar na prova. Isso aí é outra coisa, né? Mas, assim, é como nós vamos fazer uma prova do Enem, alguma coisa. Tem que estudar muito, né? Mas na hora da prova que realmente a gente vai ver se estudou ou não, se realmente absorveu o aprendizado. E ela vai voltar no círculo familiar conhecido. Talvez isso facilite um pouco mais, porque todos são conhecidos dela. As amantes é que ela não conviveu, mas o Laerte, não é? E talvez, né, ela vá ter contato com a Luísa, com a primeira filha. Isso o livro aqui pra gente não deixa claro, né? É a pena, mas as famílias na Terra, muitos de nós estamos juntos recapitulando experiências, não é? Os mais adiantados ajudando os mais atrasados, mas é a lei da solidariedade, que é uma lei divina, uma lei universal, não é uma lei só para a Terra, é uma lei universal. Os superiores sempre ajudando os inferiores. Sempre. E não é por outro motivo que nessa época de transição planetária, nós sabemos e lemos na Gênese que alguns espíritos superiores viriam nos ajudar nesse período, nos dar apoio, nos trazer instruções novas para que nós possamos passar por essa situação com menos dificuldade, porque a lei é de solidariedade, a lei é essa, é o mais forte amparando o mais fraco. Até no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de trabalho, os espíritos dizem que quando as pessoas envelhecem, é obrigação daqueles mais jovens amparar os mais idosos, os mais fracos. Não é? Porque aqueles que já não têm mais condição de trabalhar, é mesmo a questão de sustentar. Então, a mãe do André Luiz, para ela, isso já está sendo mais fácil. Agora, o André Luiz, com certeza, a gente vai ver que isso na cabecinha dele ainda é de difícil aceitação, porque ele ainda está na fase do apego. Ele está no mundo espiritual e vai ficar por 1 ano para começar a aprender que todos nós somos irmãos. Enquanto encarnados a gente ocupa determinado papel em determinada família, mas por necessidade de aprendizado, necessidade de quitação de dívidas, mas é temporário, mas na realidade nós somos irmãos. A nossa é a grande família universal, a grande família humana, no caso nosso, aqui da Terra. Isso para ele, então, vai ser um pouco mais difícil, mas ele vai conseguir, não é? Com certeza. Então, nós já estamos, né, Marco, chegando na nossa hora. Não andamos muito, mas são importantes. Sempre é. Então, ele vai continuar depois, porque é isso que a Tereza falou, ele consegue se comportar, mas ele diante dos espíritos trabalhadores lá do nosso lar. Mas ele está com a mãezinha dele agora, que é o próximo, a continuidade da história, que vamos ver qual vai ser a reação dele. Isso. Não é? Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vossos lares, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.